O petróleo encerrou a sessão dessa terça-feira em queda, só que no mês acumula alta. Para trazer a percepção do mercado sobre o conflito, a gente vai conversar agora com o nosso colunista Gilvan Bueno. Tudo bem, Gilvan? Bem-vindo por aqui. Uma boa tarde para você. Muito boa tarde, Muriel, nossa audiência. Que alegria revê-lo. Bom, vamos falar sobre esse cenário do petróleo. Hoje, com essa possibilidade, Donald Trump falando que as negociações estão avançando, com o Irã deixando claro que não quer estar em guerra, a gente fica com uma expectativa, não só a gente, mas também o mercado, e a gente viu o mercado então voltando a subir, petróleo voltando a cair. Mas eu queria te ouvir com relação a esse cenário, dessa alta acumulada, são 6 semanas de guerra, a gente está vendo já uma alta de mais 60%. Como é que você enxerga esse cenário, Gilvan? E como é que vai ser, caso a guerra termine, o impacto num futuro daqui para frente? Primeiro, um ponto importante aqui é a palavra continuidade. Se tivermos continuidade dos conflitos, a gente vai ter esse barril chegando a um patamar muito maior. Anteriormente, nós tivemos aqui esse mesmo comunicado pelo presidente Donald Trump, aonde nós presenciamos muito otimismo, e logo assim que se presenciou na fala do Irã que isso não seria possível, que não existiu essa conversa, os preços voltaram a subir. Nesse momento atual, o Irã já se colocou à disposição de negociar. Mas o grande impacto aqui é nós entendermos os estoques, né? Então, por que os estoques? Porque, diferentemente de momentos anteriores, alguns países, por exemplo, como a China, aumentaram os seus estoques, a Índia também, tiraram as restrições contra a Rússia. Então, esse episódio ele tem uma característica diferente, que é capacidade de estoque, novas frentes de distribuição e projetos que mostrem a não dependência do Estreito de Hormuz. Essa é a grande questão aqui para os próximos anos. O mundo percebeu uma debilidade geográfica e logística que pode ser explorada e que pode trazer inflação em diversos setores. Para passar a palavra para você, uma dessas inflações, e nós já vimos aqui analisando isso, é, por exemplo, um derivado do petróleo aqui, que é o querosene de aviação, que já tem uma alta e que as companhias já começaram a repassar. Então, você vai ter, por exemplo, uma inflação na prestação de aviação civil. Então, aqui, Muriel, você já começa a ver os impactos. Então, quanto mais demorar, quanto menos óbvio for ou mais clareza nós tivermos sobre isso, os preços ficarão altos e a consequência inflacionária. Pois é, e ao mesmo tempo a gente percebe já Estados Unidos sentindo esse impacto. A gente ouviu Mariana Janjacome falando que o preço da gasolina, do combustível, voltou a subir muito em disparada. Não à toa, Donald Trump começou a falar sobre esse cenário de negociação novamente. A gente tem um cenário, mesmo criação de empregos aqui no Brasil impactado, mas também um cenário de criação de vagas disponíveis do relatório JOLTS nos Estados Unidos também impactado. Queria muito entender como é que você enxerga como um todo esse cenário de impactos globalmente falando, né, Gilvan? Porque a gente estava num cenário acompanhando aqui de que talvez a gente teria cortes de juros aqui no Brasil, também lá nos Estados Unidos. Tudo mudou diante dessa guerra. O que a gente precisa ficar atento na sua avaliação é essa possibilidade de continuidade? Sim, a continuidade, aqui eu vou trazer alguns estudos. Os principais países da Arábia Saudita, eles projetaram que se a guerra continuasse, o barril poderia chegar a $150. Os principais produtores da Arábia Saudita, dos Emirados, colocaram esse patamar de $150. O JP Morgan fez um estudo mostrando que se a capacidade de travessia no Estreito de Hormuz ficasse em 5%, nós poderíamos ter o barril a $120. Então, conversando com outros bancos, semana passada eu estava em Nova York, e aí alguns bancos falavam muito sobre, que eu destaquei aqui, que o destaque, que é a questão do estoque. O estoque é a variável que vai mudar o comportamento e novas linhas, novos projetos, e essa ideia de que você fica muito dependente do Estreito de Hormuz. E, consequentemente, no mundo, você já tinha uma ideia de redução de taxa de juros para estimular a atividade econômica de muitos países, principalmente aqui no Brasil, mas que com essa questão dos preços do derivado do petróleo e tudo, a gente tem uma cadeia produtiva que depende muito do petróleo, então você vai ter impactos em diversos cenários. Então, lá nos bancos, no Bank of America, onde eu tive um papo com o CIO deles, ele destacava muito essa questão do impacto inflacionário. Então, hoje, para o presidente Donald Trump, o que ele está calculando
é o impacto inflacionário na sensação das famílias americanas. Eu tive em Princeton, isso já tinha muito isso. E uma questão que está chamando a atenção são os carros elétricos. Muitos carros elétricos começaram a ganhar as fabricações e os projetos andaram muito para sair dessa dependência. Então, Muriel, a grande questão é continuidade, é o impacto inflacionário. E no mundo pós o Estreito de Hormuz desse conflito quais são os projetos que irão nos tirar da dependência do Estreito de Hormuz, porque se mostrou mais uma vez uma debilidade. Um ponto aqui, Muriel, é que quando a gente teve, por exemplo, próximo ali do Estreito de Hormuz, no canal que faz uma grande distribuição logística, ele ficou ali paralisado, uma embarcação, isso trouxe um impacto muito grande. A gente mudou o mundo do just-in-time para o nearshoring, que era botar as cadeias produtivas próximas dos países. Isso aconteceu com o México e Canadá. Então, agora o mundo deve ter alguns projetos para sair desse Estreito de Hormuz. Isso é uma verdade? Quando a gente olha, por exemplo, a descontinuidade dos embargos para a Rússia, a gente entende que o mundo já está começando a olhar para isso de outra maneira, Muriel. Pois é, e aí é interessante esse ponto que você traz com relação ao Estreito de Hormuz, porque a gente viu Donald Trump pressionando os outros países que não se meteram até agora na guerra de uma forma como os Estados Unidos estão fazendo, e a falar, olha, vocês precisam ir até o Estreito de Hormuz, bloquear ou impedir o Irã, enfim, para conseguir ter acesso ao seu petróleo. A gente viu, inclusive, esses tempos, o Scott Bessent falando de uma necessidade, talvez, de os Estados Unidos dominarem o Estreito de Hormuz, de ter até uma espécie aí de intercalar, por exemplo, quem vai cuidar do Estreito de Hormuz em tal momento. A gente pode esperar alguma coisa parecida com o Irã deixando de cuidar do Estreito de Hormuz ou não, Gilvan? Como é que você enxerga isso? Ou o cenário vai ser pensar em alternativas para além do Estreito? Vamos precisar revisitar o passado para essa sua pergunta muito, muito importante para o momento atual. Antes da OPEP surgir, existiam, a fala do Scott Bessent lembra muito das Sete Irmãs, que era antes dos anos 70, da grande discussão, da grande rebelião, da grande guerra que aconteceu no Oriente Médio dos anos 70, que era as Sete Irmãs, que eram sete petrolíferas americanas que dominavam ali o petróleo da região do Oriente Médio. Então, teve um conflito, uma guerra, um assassinato, e isso desencadeou uma grande instabilidade política nos anos 70 nos Estados Unidos. E dos anos 70 até os início dos anos 80, você teve o surgimento da OPEP e, consequentemente, no primeiro mandato ali do Paul Volcker, ele fez aqui aumento de taxa de juros. Por que eu estou falando sobre isso, tá? Porque a fala do Scott Bessent relembra aquele modelo Sete Irmãs, onde as petrolíferas americanas controlavam o Oriente, mas que a OPEP surgiu para isso. Então, acho que essa discussão do Scott Bessent lembra muito essa parceria com a OPEP, e você começa a ver um pouco de articulação. Isso pode acontecer agora porque o Irã ele começa a atacar alguns países produtores, o Emirados tem feito muitos ataques a Dubai, então Abu Dhabi também. Então pode ter essa conversa. Ela não é materializada, mas a fala do Scott Bessent relembrou muito o período antes da OPEP, que era as Sete Irmãs das petrolíferas americanas que controlavam, e esse preço era muito baixo. Então, é uma fala que remete ao passado, mas que no momento atual é diferente. E sobre a sua fala sobre a Europa, eu escrevi um artigo antigo aqui na minha coluna do blog do CNN, falando sobre como a Europa deixou de investir em defesa. E, curiosamente, nos últimos anos, eu tenho feito algumas apresentações falando sobre isso, que os projetos de usinas nucleares, outras eficiências energéticas, investimentos em armas. O Mário Draghi ele escreveu um relatório, Muriel, de mais de 500 páginas, mostrando como a Europa deixaria de estar nesse baixo crescimento, nessa baixa participação no mundo. Esse relatório do Mário Draghi está super disponível para quem quer, para qualquer pessoa da nossa audiência se debruçar, e foram vários planos. Um desses planos, Muriel, era isso mesmo. Era a Europa começar a investir, liberar a capacidade do seu PIB de investir em projetos de armamento. E o Donald Trump sabe uma coisa importante. Hoje ele tem o maior poder bélico que protegeu a Europa e, de certa forma, a Europa precisa começar a investir para ter uma capacidade produtiva. A Europa não cresce durante muitos anos, vem a cada ano se perdendo e se diminuindo. E essa foi uma das questões que eu vi quando eu estive, por exemplo, na Shearwater, que era uma empresa londrina de mais de 200 anos e foi comprada. Então, a Europa está perdendo um pouco esse celeiro de ser um player dominante do mercado financeiro mundial.
Gilvan Bueno, nosso colunista do CNN Money, obrigada, viu, pela conversa. Infelizmente, temos que tratar desses assuntos aí já para tentar entender um pouco mais sobre o nosso futuro. Obrigada, viu? Bom trabalho. Para você também, Muriel, para você e nossa audiência. Obrigada, boa tarde.